Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Tukalo chakula chetu, tungache utaji utusamehe makosa yetu, katika na jibu lakini usokwe na yule muamue milele.
najibu samehe makosa yetu leo, wanasitu na wewe waliotukosea, usituti katika najibu, lakini usokwe na yule wangu wa milele. Bom dia, amados e amadas irmãs da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, 27 de setembro de 2020, sobre a coordenação de Francis Israel. Muita paz a todos e vamos começar o nosso estudo. Bom dia, amados e amadas irmãs da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, 27 de setembro de 2020, sobre a coordenação de Francis Israel. Muita paz a todos e vamos começar o nosso estudo. Então, dando início ao estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 16, segunda parte. Estamos então no tópico 194, parte 4, segundo as qualidades físicas do médium. Então, primeira classificação, médiuns calmos. São aqueles que escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a mais ligeira agitação. Médiuns velozes são os que escrevem com rapidez maior do que poderiam voluntariamente no estado ordinário. Os espíritos se comunicam por meio deles com a rapidez do relâmpago. Dir-se-ia haver neles uma superabundância de fluido que lhes permite identificarem-se instantaneamente com o espírito. Esta qualidade apresenta às vezes o seu inconveniente, o de que a rapidez da escrita a torna muito difícil de ser lida por quem quer que não seja o médium. Ou seja, só o médium às vezes consegue compreender o que escreveu. Tem um adendo aqui, é mesmo muito fatigante, porque desprende muito fluido inutilmente. Então, dando início ao estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 16, segunda parte. Estamos então no tópico 194, parte 4, segundo as qualidades físicas do médium. Então, primeira classificação, médiuns calmos. São aqueles que escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a mais ligeira agitação. Médiuns velozes são os que escrevem com rapidez maior do que poderiam voluntariamente no estado ordinário. Os espíritos se comunicam por meio deles com a rapidez do relâmpago. Dir-se-ia haver neles uma superabundância de fluido que lhes permite identificarem-se instantaneamente com o espírito. Esta qualidade apresenta às vezes o seu inconveniente, o de que a rapidez da escrita a torna muito difícil de ser lida por quem quer que não seja o médium. Ou seja, só o médium às vezes consegue compreender o que escreveu. Tem um adendo aqui, é mesmo
muito fatigante, porque desprende muito fluido inutilmente. Médiuns convulsivos. Eles ficam num estado de sobreexcitação, quase febril. A mão e algumas vezes todo o corpo se lhes agitam num tremor que é impossível dominar. A causa primária desse fato está, sem dúvida, na organização, mas também depende muito da natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Os bons e benévolos produzem sempre uma impressão suave e agradável. Já os maus, ao contrário, produzem-na penosa. É preciso que esses médiuns só raramente se sirvam de sua faculdade mediúnica, cujo uso frequente lhes poderia afetar o sistema nervoso. Vide lá no capítulo da Identidade dos Espíritos a diferenciação dos bons e maus espíritos. É uma observação que tem aqui. Médiuns convulsivos. Eles ficam num estado de sobreexcitação, quase febril. A mão e algumas vezes todo o corpo se lhes agitam num tremor que é impossível dominar. A causa primária desse fato está, sem dúvida, na organização, mas também depende muito da natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Os bons e benévolos produzem sempre uma impressão suave e agradável. Já os maus, ao contrário, produzem-na penosa. É preciso que esses médiuns só raramente se sirvam de sua faculdade mediúnica, cujo uso frequente lhes poderia afetar o sistema nervoso. Vide lá no capítulo da Identidade dos Espíritos a diferenciação dos bons e maus espíritos. É uma observação que tem aqui. Estou com 95, a quinta classificação, que é segundo as qualidades morais dos médiuns. Então, segundo as qualidades morais, o livro dos médiuns nos diz o seguinte: mencionamos-las sumariamente e de memória, apenas para completar o quadro, visto que serão desenvolvidas adiante dos capítulos da influência moral do médium e da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, para os quais chamamos particularmente a atenção do leitor. Então, aqui, neste momento, ele vai falar brevemente sobre essas qualidades, segundo as qualidades morais dos médiuns, né? Aí se verá a influência que as qualidades e os defeitos dos médiuns podem exercer na segurança das comunicações, e quais os que com razão se podem considerar médiuns imperfeitos ou bons médiuns, né? Então, tópico 196, médiuns imperfeitos. Então, aqui vamos ver a subclassificação dos médiuns imperfeitos. O primeiro deles, médiuns obsidiados. São os que não podem desembaraçar-se de espíritos importunos e enganadores, mas não se iludem. Tópico 195, a quinta classificação, que é segundo as qualidades morais dos médiuns. Então, segundo as qualidades morais, o livro dos médiuns nos diz o seguinte: mencionamos-las sumariamente e de memória, apenas para completar o quadro,
visto que serão desenvolvidas adiante nos capítulos da influência moral do médium e da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, para os quais chamamos particularmente a atenção do leitor. Então, aqui, neste momento, ele vai falar brevemente sobre essas qualidades, segundo as qualidades morais dos médiuns, né? Aí se verá a influência que as qualidades e os defeitos dos médiuns podem exercer na segurança das comunicações, e quais os que com razão se podem considerar médiuns imperfeitos ou bons médiuns, né? Então, tópico 196, médiuns imperfeitos. Então, aqui vamos ver a subclassificação dos médiuns imperfeitos. O primeiro deles, médiuns obsidiados. São os que não podem desembaraçar-se de espíritos importunos e enganadores, mas não se iludem. Médiuns fascinados. Os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médiuns subjugados. São os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material da parte dos maus espíritos. Médiuns levianos. São os que não tomam a sério suas faculdades e delas só se servem por divertimento ou para futilidades. E os médiuns indiferentes, os que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm e em nada modificam o proceder e os hábitos. Médiuns fascinados. Os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médiuns subjugados. São os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material da parte dos maus espíritos. Médiuns levianos. São os que não tomam a sério suas faculdades e delas só se servem por divertimento ou para futilidades. E os médiuns indiferentes, os que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm e em nada modificam o proceder e os hábitos. Médiuns presunçosos. São os que têm a pretensão de se acharem em relação somente com espíritos superiores. Creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que deles não provém. Médiuns orgulhosos. São os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas. Julgam que nada mais têm que aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos Espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Médiuns suscetíveis. Variedade dos médiuns orgulhosos susceptibilizam-se com as críticas de que sejam objeto suas comunicações. Zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtém é para que seja admirado e não para que se lhes dê um parecido. Geralmente, tomam aversão às pessoas que os não aplaudem, sem restrições, e fogem das reuniões onde não possam impor-se
e dominar. Médiuns presunçosos são os que têm a pretensão de se acharem em relação somente com espíritos superiores. Creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que deles não provenha. Médiuns orgulhosos são os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas. Julgam que nada mais têm que aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Médiuns suscetíveis. Variedade dos médiuns orgulhosos susceptibilizam-se com as críticas de que sejam objeto suas comunicações. Zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtêm é para que seja admirado e não para que se lhes dê um parecer. Geralmente, tomam aversão às pessoas que os não aplaudem, sem restrições, e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Deixai que se vão pavonear algures e procurar ouvidos mais complacentes, ou que se isolem. Nada perdem as reuniões, que da presença deles ficam privadas. Mensagem de Erasto, do Espírito Erasto. Médiuns mercenários, os que exploram suas faculdades. Médiuns ambiciosos são os que, embora não mercadeiem com as faculdades que possuem, esperam tirar delas quaisquer vantagens. Deixai que se vão pavonear algures e procurar ouvidos mais complacentes, ou que se isolem. Nada perdem as reuniões, que da presença deles ficam privadas. Mensagem de Erasto, do Espírito Erasto. Médiuns mercenários, os que exploram suas faculdades. Médiuns ambiciosos são os que, embora não mercadeiem com as faculdades que possuem, esperam tirar delas quaisquer vantagens. Médiuns de má fé são os que, possuindo faculdades reais, simulam as de que carecem para se darem importância. Não se podem designar pelo nome de médium as pessoas que nenhuma faculdade mediúnica possuindo só produzem certos efeitos por meio da charlatania. Médiuns egoístas são os que somente no seu interesse pessoal se servem de suas faculdades e guardam para si as comunicações que recebem. Médiuns invejosos são os que se mostram despeitados, com o maior apreço dispensado a outros médiuns, que lhes são superiores. Todas essas más qualidades têm necessariamente seu oposto no bem. Médiuns de má fé são os que, possuindo faculdades reais, simulam as de que
carecem para se darem importância. Não se podem designar pelo nome de médium as pessoas que nenhuma faculdade mediúnica possuindo só produzem certos efeitos por meio da charlatania. Médiuns egoístas são os que somente no seu interesse pessoal se servem de suas faculdades e guardam para si as comunicações que recebem. Médiuns invejosos são os que se mostram despeitados com o maior apreço dispensado a outros médiuns que lhes são superiores. Todas essas más qualidades têm necessariamente seu oposto no bem. Entraremos agora no tópico 197, que é o tópico que trata dos bons médiuns. Primeira classificação: médiuns sérios. Os que unicamente para o bem se servem das suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Acreditam profaná-las, utilizando-se delas para a satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. Médiuns modestos são os que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Consideram-se estranhos a elas e não se julgam ao abrigo das mistificações. Longe de evitarem as opiniões desinteressadas, solicitam-nas. Médiuns devotados são os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Bem, entraremos agora no tópico 197, que é o tópico que trata dos bons médiuns. Primeira classificação: médiuns sérios. Os que unicamente para o bem se servem das suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Acreditam profaná-las, utilizando-se delas para a satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. Médiuns modestos são os que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Consideram-se estranhos a elas e não se julgam ao abrigo das mistificações. Longe de evitarem as opiniões desinteressadas, solicitam-nas. Médiuns devotados são os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Médiuns seguros são os que, além da facilidade de execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem. Os que, portanto, menos expostos se acham a serem iludidos. Veremos mais tarde que essa segurança de modo algum depende dos nomes mais ou menos respeitáveis com os quais os espíritos se manifestam. É incontestável, bem o se diz, que epilogando assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, isto suscitará contrariedades e até a animosidade de alguns. Mas que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais e o médium que levasse a mal estas reflexões apenas uma coisa provaria, que não é bom médium, isto é, que tenha assistido espíritos maus. Aos demais, como já eu disse,
Tudo isso será passageiro, e os maus médios, os que abusam ou usam mal das suas faculdades, experimentarão tristes consequências, conforme já se tem dado com alguns. Aprenderão à sua custa o que resulta de aplicarem, no interesse de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhes outorga unicamente para o adiantamento moral deles. Se os não puderdes reconduzir ao bom caminho, lamentai-os, porquanto, posso dizer, Deus os reprova. Espírito Erasmo. Médiuns seguros são os que, além da facilidade de execução, merecem toda a confiança, pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem. Os que, portanto, menos expostos se acham a ser iludidos. Veremos mais tarde que essa segurança, de modo algum, depende dos nomes mais ou menos respeitáveis com os quais os espíritos se manifestam. É incontestável, bem o sentis, que, epilogando assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, isto suscitará contrariedades e até a animosidade de alguns. Mas que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais, e o médium que levasse a mal estas reflexões, apenas uma coisa provaria, que não é bom médium, isto é, que tenha assistido espíritos maus. Aos demais, como já eu disse, tudo isso será passageiro, e os maus médiuns, os que abusam ou usam mal das suas faculdades, experimentarão tristes consequências, conforme já se tem dado com alguns. Aprenderão à sua custa o que resulta de aplicarem, no interesse de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhes outorga unicamente para o adiantamento moral deles. Se os não puderdes reconduzir ao bom caminho, lamentai-os, porquanto, posso dizê-lo, Deus os reprova. Espírito Erasto. Este quadro é de grande importância, não se para os médiuns sinceros que, lendo, procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita, a que serve de complemento. Esses dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que os supondes para trazer o Espiritismo ao verdadeiro caminho. Mensagem de Sócrates. Bem, então, por hoje, ficaremos até aqui no nosso estudo do Livro dos Médiuns, e no próximo estudo, de hoje a um mês, no último domingo do mês de outubro, nós então daremos continuidade com a segunda parte do capítulo 16, a partir do tópico 191. Muita paz a todos e um grande abraço. Este quadro é de grande importância, não se para os médiuns sinceros que, lendo, procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita, a que serve de complemento. Esses dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que os supondes para trazer o Espiritismo ao verdadeiro caminho. Mensagem de Sócrates. Bem, então, por hoje, ficaremos até aqui no nosso estudo do Livro dos Médiuns, e no próximo estudo, de hoje a um mês, no último domingo do mês de outubro, nós então daremos continuidade com a segunda parte do capítulo 16,
a partir do tópico 198. Muita paz a todos e um grande abraço. Prece para agradecer a Deus. Queridas irmãs, queridos irmãos, realize esta prece em agradecimento ao Pai Celestial diariamente e em todas as oportunidades, elevando seu pensamento a Deus nosso Pai com fé e devoção. Coloque um copo de água para ser fluidificada e tome ao final da prece. Esta prece de agradecimento deve ser realizada nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, nos momentos de vitória e nos momentos de derrota, nos momentos de aflição e nos momentos de paz, pois ela representa para Deus uma forma de nós reconhecermos a importância que tem Deus nas nossas vidas. É preciso conversar com Deus pelo menos 1 minuto, todos os dias de nossa existência. Obrigado, Senhor, pelos meus braços e pernas perfeitos, quando há tantos mutilados. Pelos meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz. Pela minha voz que canta, quando tantas emudeceram. Pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar, quando há tantos que não têm nem ao mesmo para onde ir. É maravilhoso, Senhor, amar, sorrir, sonhar, pois há tantos que choram, que se odeiam, que se revolvem em pesadelos e que morrem antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto para agradecer. Obrigado, Senhor. Esta linda prece é um oferecimento da equipe Bezerra de Menezes. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais e inscreva-se em nosso canal. Que Deus abençoe a todos. Prece para agradecer a Deus. Queridas irmãs, queridos irmãos, realize esta prece em agradecimento ao Pai Celestial diariamente e em todas as oportunidades, elevando seu pensamento a Deus nosso Pai com fé e devoção. Coloque um copo de água para ser fluidificada e tome ao final da prece. Esta prece de agradecimento deve ser realizada nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, nos momentos de vitória e nos momentos de derrota, nos momentos de aflição e nos momentos de paz, pois ela representa para Deus uma forma de nós reconhecermos a importância que tem Deus nas nossas vidas. É preciso conversar com Deus pelo menos 1 minuto, todos os dias de nossa existência. Obrigado, Senhor, pelos meus braços e pernas perfeitos, quando há tantos mutilados. Pelos meus olhos perfeitos,
quando há tantos sem luz. Pela minha voz que canta, quando tantas emudeceram. Pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar, quando há tantos que não têm nem ao mesmo para onde ir. É maravilhoso, Senhor, amar, sorrir, sonhar. Pois há tantos que choram, que se odeiam, que se revolvem em pesadelos e que morrem antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto para agradecer. Obrigado, Senhor. Esta linda prece é um oferecimento da equipe Bezerra de Menezes. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais e inscreva-se em nosso canal. Que Deus abençoe a todos.